Boa noite, de volta às nossas aulas de administração de marketing. Hoje, aula de número 12, vamos terminar o nosso assunto preços. Porém, como nós não tivemos aula semana passada por causa do feriado antecipado, então vamos a alguns avisos, porque hoje é o último dia de nossa aula. Vamos lá? Então, aos avisos. Primeiro aviso. Então, esta é a aula final de administração de marketing, porém, nós temos um assunto ainda a tratar nesta matéria, que é promoção e ponto de venda, distribuição. Então, este assunto eu estarei colocando na aula de planejamento de marketing de hoje, dia 1º de junho. Então, vocês estão assistindo esta aula e vão assistir a aula, o outro vídeo postado em planejamento de marketing, mas eu vou aproveitar o tempo porque nós já terminamos todo o material de planejamento de marketing na última semana. Então, eu vou aproveitar a aula de hoje, o espaço, para dar a matéria final de administração de marketing. Então, tá entendido? Então, vocês vão ter aula aqui e a aula em planejamento de marketing será o assunto continuação desta aula de hoje aqui. Então, normalmente assistam as duas aulas, mas a matéria que estará lá é continuação desta matéria. Está bem? A aula de planejamento de marketing, o material, já terminamos na última aula com a matriz BCG. Ok, só estou aproveitando o tempo. Ao final desta aula, neste vídeo, vocês terão a última pergunta de número 9, para a nossa atividade semestral. Então lembrem-se, essa atividade semestral pertence a esta matéria e à matéria planejamento de marketing. São 9 questões que foram dadas para vocês. Então, vocês vão ter a última questão hoje, ao final deste vídeo. Respondam e me mandem. Então, vai ter as explicações ao final da aula. Não percam. E último aviso. Semana que vem, dia 8, começamos as provas P2 no nosso curso. Então, vocês já terão nas duas matérias, tanto em administração de marketing, quanto na outra matéria que nós damos, planejamento de marketing, vocês terão a prova P2. Faremos do mesmo jeito que nós fizemos a prova P1. Então, na segunda-feira, vocês entrem aqui no Moodle, no espaço de cada matéria, vejam, tem o vídeo, terá o vídeo explicando as questões e terá o arquivo em Word para vocês responderem e enviarem para mim. Da mesma maneira que foi feito na P1. Está bem? Então vamos lá? Vocês têm prazo até segunda-feira que vem para me entregar esta atividade semestral e na segunda-feira que vem vocês receberão a prova P2 e terão mais um prazo para entregar. Está bem? Então vamos lá? Vamos à nossa aula e ao final vocês terão a explicação para a entrega da atividade semestral, essas 9 questões. Boa aula a todos! Vamos ver 6 maneiras de se abordar a questão de preços. Preço de markup, preço de retorno-alvo, preço de valor percebido, preço de valor, preço de mercado e, ao final, preço de licitação. Markup quer dizer marcar para cima, ou seja, acrescentar um valor ao custo do produto. Esse valor adicionado tem o propósito de gerar recursos para pagar os demais gastos, e normalmente é representado na forma de percentual. O comércio é que usa muito o critério de markup para a definição de preços. A fórmula para o markup é simples.
custos fixos mais lucro, dividido pelos custos variáveis. Por exemplo, uma empresa que tenha 800 de custos fixos tem uma pretensão de lucro de 200 e tenha 2.000 de custos variáveis, terá um markup de 50%. Detalhando um pouquinho mais, nós podemos fazer o seguinte: despesas administrativas, mais despesas comerciais, mais despesas financeiras, que é o custo fixo de uma empresa, mais o lucro. E os custos variáveis podemos chamar de custos de produção. Nesse exemplo, teremos os seguintes valores: 400, mais 300, mais 100, que é a abertura dos 800 que nós vimos anteriormente, mais os 200 de lucro, dividido pelos 2.000, ou seja, markup de 50%. Para o preço de retorno-alvo, nós vamos precisar detalhar muito mais os nossos cálculos. Neste cálculo, vamos determinar o preço que assegure uma estimativa de retorno sobre o investimento. Portanto, fazemos a conta de baixo para cima, ou seja, partimos do lucro para chegar ao faturamento. O critério é o seguinte: estima-se qual o lucro após o imposto de renda que traga o retorno esperado, acrescentamos o imposto de renda e, na sequência, as despesas financeiras, as despesas administrativas, as despesas comerciais, até chegarmos no lucro bruto. A partir daí, com uma estimativa de volume de vendas e tendo o custo unitário de produção, podemos chegar ao preço de venda. Vamos fazer um exemplo detalhado. Vamos partir de um pressuposto, então, que a empresa tenha feito um investimento de 15 milhões de reais e que ela queira ter uma taxa de retorno de 1% ao mês sobre o investimento feito. Então, se a alíquota do imposto de renda for 25%, a partir daí, vamos acrescentar as demais despesas. Vamos agora estimar o custo de mercadoria vendida. A multiplicação do custo unitário pelo volume de vendas nos dará o custo de mercadoria vendida previsto para o mês, que é da ordem de R$ 250 mil. Precisamos agora calcular os impostos para chegarmos na receita de vendas. 575 mil dividido por 1 menos 0,23, teremos 746.753,25 centavos, que é a receita de vendas, ou seja, preço mais os impostos. Como nós vimos que os impostos têm aqui uma alíquota de 23% sobre vendas, teremos 171.753,25. Receita de vendas: 746.753,25. Volume de vendas: 20.000 unidades. Preço com impostos: R$ 37,34 a unidade. Preço de valor percebido é baseado na percepção que os compradores têm do valor que estão recebendo e não dos custos dos produtos. É um critério muito aceito pelo pessoal de marketing e leva em consideração o posicionamento do produto no mercado. Para isso, é necessário determinar rigorosamente como o cliente percebe a relação de valor que existe no produto. Preço. Podemos dizer que é o que o cliente paga, e valor é o que o cliente leva. A relação entre preço e valor na mente do cliente é o que é importante para nós definirmos o posicionamento do produto no mercado. Vamos ver como se dá a percepção de valor na mente do cliente. Quando o preço é maior do que o valor, o produto se torna caro na mente do cliente. Está pagando por algo que não está trazendo muito benefício. Dizemos que aí ele tem uma baixa percepção de valor. O contrário, quando valor é maior do que preço na mente do cliente, o produto fica barato
e dizemos que ele tem uma alta percepção de valor. O que nós devemos trabalhar, então? A questão de valor na mente do cliente. Quanto maior o valor, mais barato o produto. Quanto mais barato o produto, melhor a satisfação do cliente. O próximo critério, que é o preço de valor, a empresa fixa para baixo os preços para dar ao cliente uma percepção de alta qualidade. Em vez de dar descontos constantes, a empresa deve manter os preços baixos para atrair o consumidor e, assim, lhe dar uma sensação de que está oferecendo mais valor por menos preço. Na tabela que apresentamos, são esses os 3 focos que a empresa deve ter: alto valor, supervalor e valor bom. Desta maneira, na mente do cliente, os preços estarão sempre abaixo do valor recebido, ou seja, da qualidade percebida. No próximo critério, que é o chamado preço de mercado, os preços são baseados nos preços cobrados pelo concorrente. Neste momento, a empresa não se preocupa em calcular seus próprios custos e nem em estabelecer a demanda ou a questão de valor de produto, mas sim colocar um preço que seja parecido com os preços cobrados pelos concorrentes. É um critério muito utilizado quando os custos são de difícil mensuração, mas pode levar a empresa a cometer grandes erros. Vamos agora ver o último item de nossa política de preços, que é a seleção do preço. Preço geográfico. Embora os critérios anteriores discutidos possam nos indicar quais os preços mais adequados ao mercado, diferentes regiões podem pedir diferentes preços. Então, um produto pode ter preços diferentes para regiões distintas. E essas diferenças podem ser originadas, por exemplo, por diferenças de impostos, por fretes, que geram custos de transporte, pelo poder aquisitivo da região, que é diferente de um lugar para outro, por diferenças na relação de oferta e demanda, ou por quaisquer outras causas que possam afetar o relacionamento da empresa com o mercado. O segundo tipo de ajuste que vamos ver chama-se descontos e concessões. Embora pareçam iguais, eles são diferentes. Vamos ver qual a diferença entre eles. Descontos é a diferença no preço que damos para a venda, por exemplo, à vista. São reduções nos preços que podem atrair o consumidor. No caso dos descontos, temos uma redução no faturamento atual, devido ao cliente exercer o seu direito no próprio ato da compra, ou seja, ganhar a redução no preço. No caso de concessões, esta redução ou vantagem é oferecida em compras futuras, portanto, não há redução no faturamento atual, mas podemos esperar uma perda no faturamento futuro. A vantagem deste critério sobre o anterior é que nem sempre o cliente irá exercer o seu direito neste futuro. O terceiro item que vamos ver é o preço promocional. É uma espécie de desconto. O que fazemos é reduzir o preço, por exemplo, para o lançamento de um produto, para a abertura de uma loja, mas no final, o que nós queremos é atrair o cliente para usar o nosso produto, para testar o nosso produto. Características do preço promocional. Deve ter um caráter temporário, precisamos avisar o cliente quanto tempo durará a oferta com o preço promocional. Pode ser usado como incentivo para o consumidor conhecer o nosso produto. Deve ter um motivo claro e conhecido pelo consumidor para que estejamos oferecendo esse preço diferenciado. E deve ser comunicado claramente ao mercado. O preço diferenciado pode ser feito para determinadas classes de consumidores, para determinados momentos onde queremos estabelecer uma relação maior com o nosso cliente. Porém, precisamos tomar cuidado para que os outros clientes que não recebam o preço diferenciado não reclamem por se sentirem prejudicados. Caso haja reclamação,
devemos parar imediatamente com esta diferenciação de preços. Usamos o preço diferenciado para tornar um produto distinto aos olhos do consumidor, para dar uma sensação de exclusividade ou diferencial, por exemplo, de qualidade, ou para destacar determinado atributo que pode diferenciar esse produto do produto dos concorrentes. Finalmente, vamos ver o chamado composto de produto. Isto é muito utilizado hoje, principalmente pelas empresas de fast food e pelos bancos aqui no Brasil. Nas empresas de fast food, eles são chamados de combos, um diminutivo de combinado. Nele, a empresa coloca vários produtos em conjunto e oferece um desconto para que o cliente tenha a sensação de que está pagando menos para receber mais. Ou seja, uma sensação de ganho na compra do item. Muito bem, então vamos à atividade do semestre? Então vocês já receberam 8 questões. Eu coloquei nas aulas tanto de administração de marketing quanto nas aulas de planejamento de marketing. Portanto, vocês têm elas numeradas e já devem ter respondido. Então vamos à última questão, de número 9. E é muito simples. Crie um slogan. Para quem não sabe ainda o que é slogan, é uma expressão concisa, fácil de lembrar, um bordão, tá? Para uma campanha de vacinação, que foi o que a gente discutiu até aqui, né, neste trabalho. Discutimos o produto vacina e várias maneiras de analisarmos esse problema das vacinas. Aí. Então, tá bom? Questão 9, e com isso nós terminamos a nossa atividade. Então, o que vocês vão fazer? Da mesma maneira que nós fizemos em P1, tá bom? Vocês vão colocar um cabeçalho, semelhante ao da prova, que tem esses dados. Centro Universitário, Fundação Santo André, atividade de administração de marketing e planejamento de marketing, que é para eu saber, a data que vocês estão enviando, e lembrem-se, vocês têm prazo até 8 de junho para enviar estas questões. O trabalho é individual. Muito bem? Nome do aluno ou da aluna, RA, que é o número, o registro do aluno ou da aluna, e enviem para o meu e-mail paulo.oliveira@fsa.br. Muito bem? Se tiverem dúvidas, me mandem e-mail ou me procurem pelo Moodle e a gente resolve os problemas. Mas vocês já me conhecem, já sabem como funciona o processo, já tem todas as aulas e o que vai cair na P2 são essas aulas que nós tivemos agora ao final, os conceitos. E possivelmente alguma pergunta sobre o início do semestre. Está bem? Mas todas as perguntas estarão baseadas naquilo que a gente discutiu em nossas aulas. Portanto, não há dificuldade alguma. Está bem? Então, nos vemos a semana que vem e não se esqueçam que vocês têm uma aula de administração de marketing no local da aula de planejamento de marketing de hoje. Está bem? Assistam e aí nós teremos completado as 2 matérias. Até mais. Boa prova a todos.